Minha gente, se tem um negócio que eu gosto é de ver memes. Eu morro de rir. Olha esse daqui que eu encontrei que me inspirou para essa aula inteira. Se liga aí que ele vai aparecer para vocês. Resumo de como é ser adulto. Muita fome, muito sono, muitas contas para pagar. Você quer ir na cama elástica e não pode mais. A aula de hoje de língua portuguesa é sobre estratégias de escrita, paráfrases e citações em resumos para o 7º ano do ensino fundamental. Meu nome é Raíssa Lima e a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o primeiro passo, na verdade, é voltar lá para aquele meme e analisar um pouquinho, porque vocês sabem que tudo que eu trago logo de início, a gente faz depois uma análise mais aprofundada. Então, se liga aí que vai aparecer para vocês as questões. A gente vai reler um pouquinho o meme para poder responder. Resumo de como é ser adulto. Muita fome, muito sono, muitas contas para pagar, você quer ir na cama elástica e não pode. Então a primeira questão que eu faço para você é: o meme ao lado fala de um tipo de texto conhecido pela maioria das pessoas. Que texto é esse? Segundo, em relação à vida inteira de um adulto, você acha que o resumo feito foi fiel? Terceiro, de acordo com esse meme, um resumo deve ser um texto longo, curto ou vai depender do que você quer resumir? Quarto, o resumo feito pelo meme está no formato de parágrafos ou está no formato de tópicos? A gente vai responder juntos, certo? Então, para a primeira pergunta que eu fiz para vocês, o texto que é conhecido pela maioria das pessoas, que texto é esse? É o resumo. Em relação à vida inteira de um adulto, você acha que o resumo que foi feito pelo meme foi fiel? Eu acho que sim. Só faltou inserir ali a parte do muito trabalho. De acordo com esse meme, um resumo pode ser um texto longo, curto ou vai depender do que você quer resumir. Segundo esse texto, o resumo deve ser bem curto, porque a vida de um adulto é, em geral, bem longa, certo? Mas você vai descobrir daqui a pouquinho que vai depender do que você quer resumir, na verdade. O resumo feito pelo meme está no formato de parágrafos ou de tópicos. Nesse caso, como o meme é uma imagem com poucas palavras inseridas, justamente para que seja rápida a compreensão, se escolheu a estrutura de tópicos. Então, na verdade, a gente vai começar com a definição de resumo. Sempre que eu vou começar a estudar alguma coisa, é bom a gente saber a definição que existe sobre ela. Então, eu sempre vou para o dicionário mesmo e procuro. Aí eu encontrei essa definição aqui que eu trouxe para vocês. Na verdade, o dicionário dá duas definições. Ela está aparecendo agora na tela. A primeira é a exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, das características básicas de alguma coisa, com a finalidade de transmitir uma ideia geral sobre seu sentido. A segunda é uma recapitulação breve, sucinta. Você pode pensar agora: nossa, Raíssa, complicou minha cabeça dessa definição imensa que você deu. Eu achei que resumo fosse uma coisa simples. Mas a exposição sintetizada nada mais é do que uma diminuição daquilo que você quer resumir, mas que você mantém a ideia geral e o sentido do texto original. Foi isso que eu marquei para vocês na definição, as palavras-chave. Olha aí que eu marquei para vocês em vermelho e está aparecendo agora na tela. Para um resumo é importante manter as características básicas do texto original, a sua ideia geral e que ele seja sim uma recapitulação, ou seja, uma retomada breve daquilo que foi dito. Ou seja, o resumo tem que ser menor que o texto original. Se ele for quase do mesmo tamanho, já não é tanto assim um resumo. E aí você diz para mim, isso que você falou aí de fazer um resumo que é quase do mesmo tamanho do texto original, eu passo muito por isso, viu, Raíssa? Demais! Tipo esse meme que eu trouxe aqui para vocês. Eu adoro memes. Dá uma olhada nesse daí. Você tenta fazer um resumo da matéria da prova e o resumo acaba ficando igualzinho à apostila. Você sabe por que isso acontece? Porque a gente tem dificuldade justamente em escolher, em selecionar aquilo que a gente chama de ideia central e características básicas.
Claro que a gente tem que ser fiel ao texto original. E aí, quando a gente acha que tem que ser fiel, a gente acha que tem que ter tudo que tinha no texto original dentro do resumo. Mas o resumo, ele tem que garantir a ideia principal do texto original e garantir a característica básica do texto original, certo? E a gente vai aprender a fazer um bom resumo, certo? Então eu trouxe para vocês 3 questões, na verdade, que ajudam muito a gente a fazer o resumo na hora que ele for solicitado ou na hora que o resumo facilitar o nosso próprio estudo. Então se liga aí nas 3 questões que eu sempre faço para mim quando vou fazer um resumo. Dá uma olhada. Como eu vou identificar a ideia central do texto que eu vou resumir? Como eu vou reconhecer aquilo que é de fato importante para o resumo, além da ideia central? Porque você sabe que existem ideias que são secundárias, que são tão importantes quanto a ideia central. Qual é a melhor estrutura para o meu resumo? Ou seja, parágrafos, tópicos, devo usar imagens? Não devo? É isso que a gente vai discutir hoje. Então, a gente vai começar tentando identificar a ideia central de um texto e a forma como essa ideia central vai ser abordada por ele. Então eu fiz 3 questões para vocês sobre o seguinte texto. Vai aparecer agora para vocês aí na tela e a gente vai ler juntos. Ficar em casa é a oportunidade de reaprendermos a conviver. Publicado por Gilberto Costa, repórter da Agência Brasil. Isolamento compulsório pode ser momento para reforçar laços familiares. A pandemia do novo coronavírus, responsável pela Covid-19, está impondo uma realidade inédita para as atuais gerações. Ter de ficar compulsoriamente em casa. O confinamento obrigatório pode causar desconforto emocional, mas também é um momento em que é possível reavaliar a vida, melhorar o autoconhecimento, instruir-se, divertir-se, reforçar laços sociais e especialmente familiares. Para entender melhor os riscos à saúde mental e as oportunidades para novas descobertas de felicidade, a reportagem da Agência Brasil entrevistou, por escrito, a psicóloga Caroline Paiva e o psicanalista Marcos Wagner, ambos de São Paulo. As perguntas são simples. Qual é a ideia central do texto? No primeiro parágrafo, qual é a informação mais relevante? E que elemento do texto nos revela como a ideia central vai ser abordada por ele? A ideia central do texto é ficar em casa é o momento de reaprender a conviver, como a gente vê logo no título da reportagem publicada. Segundo, no primeiro parágrafo, qual é a informação mais relevante? O confinamento pode ser difícil, mas também um momento para repensar nossa vida. Essa é a informação mais relevante. Terceiro, que elemento principal do texto nos revela como a ideia central será abordada? A ideia central é abordada através de uma entrevista com uma psicóloga e com um psicanalista, certo? Então se liga aí que eu vou continuar a explicação para vocês. Se a ideia central do texto foi encontrada a partir do título, isso foi fácil para a gente? No primeiro parágrafo, a informação relevante depende, na verdade, de 2 frases. Ele diz logo ali que é uma realidade inédita e que o confinamento obrigatório pode causar desconforto emocional. E logo depois, ele diz que esse também é um momento para repensar a nossa vida. Então, a gente, com outras palavras, respondeu a segunda questão. O confinamento pode ser difícil, mas também um momento para repensar nossa vida. Ou seja, a informação mais relevante pode, na verdade, ser um parágrafo inteiro, que pode ser resumido em uma frase, certo? Você tem que saber quais são os pontos principais do parágrafo, como identificar. Para identificar as 2 ideias que são apresentadas no parágrafo, você tem que buscar a forma com a qual elas são apresentadas. E elas são apresentadas como formas opostas. Então, o confinamento pode ser um desconforto, mas também um momento de reavaliar a vida. É justamente essa frase que contém a ideia de todo o parágrafo. Se vocês observarem, tudo que vem depois de reavaliar a vida são exemplos de como reavaliar a vida. Instruir-se, divertir-se, reforçar laços sociais.
são exemplos que podem ser resumidos na expressão utilizada anteriormente. Que elemento principal nos revela como a ideia central será abordada? É uma entrevista. É importante a gente saber de que forma a ideia central vai ser desenvolvida, porque essa entrevista tem que ser citada no nosso resumo. E aí, eu queria dar um tempo para você fazer o resumo e tal, mas talvez, como eu não estou aí do seu lado, seja um pouquinho difícil para você. Então, eu sugeri o resumo de um só parágrafo para esse texto de 2 parágrafos que a gente acabou de ler. Se liga aí no resumo. Ele está aparecendo para vocês agora e a gente vai ler juntos. Então, observe alguns elementos depois da leitura. Ficar em casa pode ser difícil para as pessoas, mas, de acordo com Gilberto Costa, também pode ser o momento de reaprender a conviver. Nesse texto, publicado pela Agência Brasil, o jornalista fez uma entrevista com a psicóloga Caroline Paiva e com o psicanalista Marcos Wagner. Então, para ficar melhor, para a gente entender melhor que estratégias eu usei para resumir aquele texto de 2 parágrafos em um parágrafo só, eu destaquei para vocês as estratégias que eu usei em vermelho. Vai aparecer para vocês agora. Então, olha só, em vermelho a gente tem ficar em casa pode ser difícil, que foi aquela primeira ideia apresentada no primeiro parágrafo. E logo depois eu usei reaprender a conviver, que foi uma expressão utilizada pelo próprio texto original. Além disso, eu também citei que é realizada uma entrevista com a psicóloga Caroline Paiva e com o psicanalista Marcos Wagner. Observe que em azul estão todas as fontes e nomes importantes. É importante que no nosso resumo nós saibamos quem é o autor do texto original, no caso o jornalista Gilberto Costa. Onde foi publicado, ou seja, através de que veículo, no caso a Agência Brasil, certo? E, na verdade, se é uma entrevista, quem são os entrevistados? No caso, a psicóloga Caroline Paiva e o psicanalista Marcos Wagner. Essas são informações que não são secundárias, são as fontes, são tão importantes para construir bem o nosso resumo quanto a ideia central. Então, vamos responder lá aquele primeiro esquema que eu preparei para vocês de como fazer um bom resumo? Se liga aí que eu trouxe as respostas para vocês e elas vão aparecer. Como identificar a ideia central do texto que eu vou resumir? Ela sempre vem em destaque. E deixa eu dar uma dica para vocês. Em geral, ela está logo no início do texto. Como a gente viu, estava logo no título nesse caso. Como reconhecer aquilo que é de fato importante para o resumo, além da ideia central? Tudo que traz uma informação diferente, mas que se repete junto, ou seja, de forma próxima à opinião principal, como foi o caso daquela opinião contrária de que o confinamento pode ser difícil. Qual é a melhor estrutura para o meu resumo? Depende do texto. Para textos jornalísticos, que em geral são escritos em parágrafos, prefira os parágrafos para manter a coerência com o texto original no seu resumo. Além disso, tenho algumas dicas também para dar para vocês na hora que você for redigir o seu resumo. Ler e reler o texto, buscando sempre algumas palavras e a ideia central. Além disso, é importante, na hora da leitura, destacar mesmo aquelas informações que você julga importantes sobre a fonte e publicação do texto. Não é para destacar o texto inteiro. Destacar as informações secundárias que contribuem para a estrutura do texto, para dar suporte à ideia central do mesmo. Ou seja, aquela ideia que parece ser contrária à ideia central, ou aquele fato que, na verdade, está justificando aquela ideia central. Isso daí é super importante que também esteja presente no resumo. E saber que o resumo não é uma cópia do texto original, mas sim uma forma compacta, menor daquele texto original, mas que vai dar para a pessoa que está lendo o seu resumo a ideia central daquele seu texto original. Atenção! Resumo não é cópia, certo? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, vai aparecer agora na tela, um exemplo da expressão reaprender a conviver, que é usada inclusive entre aspas. No texto original aparece da seguinte forma: ficar em casa é a oportunidade de reaprendermos a conviver. E no resumo, eu repeti a expressão entre aspas também, reaprender a conviver. Por quê? Algumas expressões, elas fazem parte da ideia central. Retomá-las no resumo é importante e isso não é considerado cópia. Na verdade, é considerado uma retomada daquela ideia inicial do texto original. Mas temos que ter em mente que, para todas as outras frases, o ideal é que sejam feitas outras formas de dizer aquilo que o texto original diz.
E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai ter que fazer paráfrases, certo? Então, quando ele diz que ficar em casa é uma oportunidade de reaprender a conviver, eu usei que ficar em casa pode ser o momento de reaprender a conviver. Mantive uma parte da frase original, mas também mudei um pouco o começo. Como eu fiz para o resumo, eu também fiz para a paráfrase. Fui procurar a definição para vocês no dicionário. Encontrei a definição e já trouxe aqui destacado com aquilo que é importante a gente reter. O que danado é uma paráfrase? Vai aparecer para vocês agora. Paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste em reformular um texto trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central. Olha, ideia central é o que você vai mais ouvir agora falando de resumo, certo? Então, a paráfrase, na verdade, é dizer aquilo que já foi dito com outras palavras. Somente isso. E agora a gente vai fazer um exercício, certo? Eu vou dar uma frase para vocês e eu quero saber como é que vocês diriam isso com outras palavras. Ou seja, vamos fazer paráfrases. Na frase original, por exemplo, grande parte de nossos dias passamos na escola. Como você diria isso? Ou até mesmo, Flamengo goleia o Santos no Maracanã. Ou, meu filho, não vá àquela festa, disse o pai. Termina de preencher o quadro que está aparecendo para vocês agora e daqui a pouquinho eu volto já com as respostas. Já conseguiu responder? Se liga aí nas respostas que eu preparei para vocês. Ou seja, essas são as paráfrases que eu produzi. É claro que você pode ter produzido coisas muito próximas disso que também são paráfrases válidas para essas frases originais. Então, por exemplo, para a primeira frase, grande parte de nossos dias passamos na escola, eu coloquei, é na escola que passamos boa parte de nossos dias. Flamengo goleia o Santos no Maracanã. E aí eu só inverti, eu coloquei, Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã. Meu filho, não vá àquela festa, disse o pai. Nesse caso, eu mudei o tipo de discurso. Enquanto ali você tem um diálogo, pela marca do travessão, eu coloquei no discurso indireto, transformei tudo isso numa frase maior. O pai disse ao filho que não fosse aquela festa. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo de paráfrase, certo? Eu trouxe para vocês um texto que, na verdade, é um resumo do livro Harry Potter, tá? Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série. Então, vamos ler primeiro, vai aparecer para vocês agora, a gente vai ler juntos e depois eu tenho algumas considerações e comentários para fazer. Harry Potter nunca tinha ouvido falar em Hogwarts até o momento em que as cartas começaram a aparecer no capacho do número 4 da Rua dos Alfeneiros, endereçadas com tinta verde em pergaminho amarelado com um lacre púrpura. Elas são rapidamente confiscadas por seus tios. E então, no 11º aniversário de Harry, um homem gigantesco, com olhos luzindo como besouros negros, chamado Rubel Hagrid, entra intempestivamente com uma notícia assombrosa e diz: Harry, você é um bruxo. Harry é um bruxo e tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uma aventura inacreditável está para começar. Então, na verdade, o que eu quero falar para vocês é sobre essa marca que está em vermelho no texto que está aparecendo para vocês agora. Harry, você é um bruxo. Vem com o sinal de aspas, certo? É sobre esse sinal de aspas que a gente vai falar agora. Na verdade, o sinal de aspas é uma marca daquilo que a gente chama de citação. E o que seria uma citação? Eu também fui buscar a definição para vocês. Se liga aí. Então, citação significa o ato de dizer ou escrever palavras de um outro autor, como também significa fazer referência a uma pessoa ou algo. Citar também pode ser sinônimo de dizer. Quem diz alguma coisa, cita algo. Assim, citação é um sinônimo de uma menção, uma alusão a alguma coisa. Além das paráfrases, a citação é o outro recurso que a gente tem para garantir que ideias centrais e algumas palavras e expressões-chave do texto original apareçam no resumo. Existem 2 tipos que a gente vai abordar hoje de citação e eles vão aparecer para vocês e vocês me acompanham na leitura. Na verdade, existem 3 tipos, mas a gente só vai falar de 2 hoje, que é a direta e a indireta, certo? Então,
Se citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte, a citação direta é considerada como uma transcrição. O que é isso? Uma reprodução integral da parte da obra consultada, observando-se a grafia, a pontuação e o idioma. Lembram quando eu reutilizei aquela expressão reaprender a conviver entre aspas? Além disso, eu também coloquei para vocês o resumo do Harry Potter com a citação que o autor do resumo tirou do livro A Fala do personagem Rubel Hagrid. Ele também colocou entre aspas. É necessário que existam as aspas na citação direta para resumos. Elas são a marca de que a fala, na verdade, pertencem ao autor original daquela fala. E existe a citação indireta, que é o texto criado com base na obra do autor consultado, em que se reproduz o conteúdo e as ideias do documento original, mas ele dispensa o uso das aspas. Ou seja, a diferença da direta é essa. Mas é importante que em ambas as citações o autor do texto seja citado. Por que é importante? Assim como eu marquei aí no retângulo vermelho que vocês estão vendo, todas as citações é obrigatório constar os autores, data e página, se no caso for um texto ou um artigo escrito mais elaborado, com exceção da citação indireta. No caso da citação indireta, o autor e a data são suficientes. Por exemplo, eu fiz uma citação indireta em que eu não coloquei a data, mas citei o nome do autor quando eu fiz o resumo lá daquele artigo que o Gilberto Costa escreveu. Então, a gente volta aqui, certo? Para o texto do Harry Potter que vai aparecer para vocês agora. Harry, você é um bruxo, é uma citação direta que foi tirada lá do texto original escrito do livro. Só para você não esquecer, eu também faço um lembrete na próxima imagem que aparece. A citação direta exige o uso do sinal de aspas, certo? Que são esses sinaizinhos aí que vocês já puderam identificar. Já a citação indireta é o seguinte, eu tentei fazer uma adaptação para vocês. É um texto criado com base na obra do autor consultado, em que se reproduz o conteúdo e as ideias. Eu queria que vocês tentassem transformar essa frase, Harry, você é um bruxo, numa citação indireta. Como é que ficaria isso dentro desse texto? Já sabe a resposta? Vai aparecer agora para você na tela também. A minha sugestão é a seguinte. Rubel Hagrid entra intempestivamente com uma notícia assombrosa e informa Harry que ele é, na verdade, um bruxo. Harry é um bruxo e tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Uma aventura inacreditável está para começar. Então eu tirei as aspas e ao invés do verbo dizer, que foi utilizado lá na citação direta, eu tirei o verbo dizer e os dois pontos e inseri o verbo informa. E assim tornou-se uma citação indireta. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de texto e a gente vai tentar identificar nesse texto quais são as citações diretas e que informações aparecem junto a essas citações. Então, primeiro a gente vai ler o texto que está aparecendo para vocês agora. O Brasil é o maior produtor de maracujá, cultivando cerca de 35 mil hectares e produzindo mais de 485 mil toneladas de frutos. Cavitioli, 2006, página 55. A principal espécie de maracujá explorada comercialmente é a Passiflora edulis F. flavicarpa, que é o maracujá azedo ou amarelo. Marquis, 2000, página 79. Mais da metade da produção mundial dessa fruta é destinada para a fabricação de suco concentrado com cerca de 30% de rendimento. Então, na verdade, o primeiro passo para responder a primeira questão é identificar onde estão as citações diretas. E é importante que você lembre que as citações diretas sempre vêm acompanhadas de aspas duplas. Além das aspas que a gente usa para identificar as citações diretas, que outras informações aparecem junto à fonte dessas informações que são apresentadas na citação das aspas. Eu destaquei para vocês, então, a resposta da primeira questão. As duas citações diretas estão entre aspas, cultivando cerca de 35 mil hectares e produzindo mais de 485 mil toneladas de frutos, e a segunda, a Passiflora edulis F. flavicarpa, que é o maracujá azedo ou amarelo. Essa é a resposta da primeira questão. Já para a segunda,
Quais são as informações que vêm junto com a fonte? A fonte, lembre-se, é o autor do texto original que produziu, na verdade, essas informações. Então, você tem o Cavicchioli na primeira e o Marquis na segunda. E junto a esse sobrenome dos cientistas, a gente também tem o ano das pesquisas realizadas, então para o primeiro é 2006, o segundo 2000. Além de tudo, como esse era um texto um pouco mais científico, também é importante ressaltar a página em que se é encontrada essas informações nos textos originais. Para o primeiro, a página 55 e para o segundo, a página 79. A gente também tem outra forma de fazer a citação de forma mais simples. Por exemplo, a citação indireta é importante também que você insira o nome do autor. E, no caso, a gente não é obrigado a citar a página, mas é importante sim marcar que aquela ideia que você está citando, na verdade, é de outra pessoa, certo? Então, existe a citação indireta de forma mais simples, que é como está aparecendo para vocês aí. Eu não preciso ter a página do livro, mas é importante conhecer pelo menos o sobrenome e o ano em que foi publicado aquela ideia. Como é o exemplo desse texto, Bechara 2001. Bechara é agradecido aos seus mestres, pois reconhece que através dos seus livros obteve as suas bases. Acrescenta que, ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores. Vamos resumir até aqui, porque foi bastante informação. Então se liga aí que eu fiz um resumão de tudo que a gente já viu até aqui. Resumos são textos produzidos como uma síntese, um destaque para as ideias mais importantes de outros textos. Devemos sempre buscar as ideias centrais do texto a ser resumido. Para resumir, devemos empregar paráfrases ou citações, ou seja, nunca usar as frases tais quais aparecem no texto original, mas sim reescrevê-las. Se for inevitável e se forem expressões marcantes para a ideia central, o ideal é que você use uma citação direta ou uma citação indireta. As citações podem ser diretas ou indiretas. Nas citações diretas, devemos sempre usar aspas, é obrigatório. Nas citações indiretas, não precisamos usar aspas, mas ainda assim devemos citar a fonte, ou seja, o autor daquela ideia. Todas as citações devem trazer informações sobre o autor daquela ideia que está sendo citada no resumo. E agora eu vou mostrar para vocês uma estratégia um pouco mais assim elaborada de como produzir um resumo, certo? Existe a opção de um resumo por meio de tópicos, como foi aquele que a gente viu logo no comecinho do meme, que usou tópicos e não parágrafos para fazer o resumo. Mas é importante ressaltar que o resumo por meio de tópicos, na verdade, é uma estratégia para a produção do texto, certo? Então, se liga aí no que vai aparecer para você logo na sequência. Eu trouxe para vocês um exemplo de alguém que foi estudar sobre a Reforma Protestante na matéria de História. E vocês sabem que história é imenso, tem muitas reviravoltas. E aí ela decidiu fazer um resumão do que foi a Reforma Protestante. Então observe que o tema central dela, que é a Reforma Protestante, ela colocou em destaque no centro do papel. E aí ela foi trazendo com algumas setinhas aquelas ideias principais, aquelas que não pode faltar, e escreveu essas ideias com destaque, certo? E canetas coloridas, ou seja, esses são os tópicos. Você tem, por exemplo, a grande figura da Reforma Protestante, que foi o Lutero, aí em destaque. Você tem o luteranismo, que foi o movimento, a corrente que foi criada a partir das ideias do Martinho Lutero. Calvinismo, que foi outra corrente que também surgiu durante a Reforma. O anglicanismo. E dentro de cada tópico principal desse, você tem os desmembramentos. Ou seja, a Reforma é o tema central, mas todos os outros tópicos que estão em maiúsculos e em destaque, na verdade, são as ideias secundárias que são essenciais para se compreender a Reforma Protestante. Dentro de cada tópico secundário, você tem os tópicos que são importantes, as ideias principais dentro de cada um deles, ou seja, as informações que devem ser retidas na sua memória.
E aí, o Guia do Estudante, que é aquele site para quem está se preparando para o Enem, e aí você vai me dizer, sou muito novo para Enem, mas olha, esse resumo serve para todo mundo que está estudando. Ele indica que o esquema dos tópicos seja feito de fato como uma prévia para aquele seu texto. Porque o tópico, ele vai te dar uma visão geral daquilo que você tem que estudar, daquilo que você tem que produzir, e logo depois você está permitido, vai ficar mais fácil, na verdade, para você produzir o texto corrido. E aí sim você vai poder atestar que sabe fazer resumo. Então, na verdade, eu peguei um pouco do que o Guia do Estudante sugere nessa criação de tópicos e trouxe para vocês olharem. Dá uma olhada nisso daí que eu trouxe para vocês. O primeiro que o Guia do Estudante indica para se fazer é ler e reler o texto, destacando as ideias principais. Segundo, busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Terceiro, organize as ideias principais, como os tópicos principais a serem abordados. Organize as informações secundárias que são importantes para os tópicos. Crie o seu esquema e aí sim escreva seu texto. Teoria não é nada sem prática, então observa aí que eu repeti para vocês a imagem da Reforma Protestante. Então você tem o tópico central, que na verdade é o próprio tema do tópico, e os tópicos importantes para essa ideia central destacados em maiúsculo e coloridos, além disso, as ideias secundárias dentro de cada tópico. Você acha mesmo que ia ficar sem tentar fazer um resumo de tópicos aqui? Claro que não. Eu trouxe para vocês um texto e esse é um desafio meu e seu. A gente vai fazer isso. Então, primeiro, a gente vai fazer a leitura do texto juntos e depois vamos tentar fazer um resumão de tópicos e depois a gente vai sim tentar escrever o resumo juntos. Vamos lá. Vai aparecer para vocês agora o texto sobre a Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Roberta Triste. Ela nasceu em 1901, em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Era filha de Dona Inácia da Silva, que com seu trabalho de costureira a criou sozinha, realidade ainda muito comum nas famílias brasileiras. Como o dinheiro era pouco e Dona Inácia tinha o sonho de uma vida melhor, mãe e filha se mudaram para o Rio de Janeiro e foram trabalhar na casa de uma família. Mais tarde, Mercedes Batista trabalhou também na bilheteria de um cinema, onde viu nascer o seu amor pela dança e pela vida nos palcos. Decidida a se tornar uma bailarina, a jovem fez o curso de danças oferecido pelo Serviço Nacional de Teatro, SNT. Aprendeu balé clássico e dança folclórica. Conseguiu entrar também para a Escola de Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tornando-se uma bailarina clássica. Foi admitida como bailarina profissional no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a primeira bailarina negra do teatro. Era uma conquista pessoal muito importante que mostrava o quanto o racismo era real na sociedade e naquela instituição até então formada apenas por artistas brancos. Eu já antecipei para você e já fiz o meu esquema de tópicos que vai aparecer agora. Então eu selecionei as seguintes informações principais. Coloquei a Mercedes Batista no centro e já coloquei ali, nascida no Rio de Janeiro, de origem humilde. Depois coloquei logo embaixo, trabalhou em um cinema onde descobriu sua paixão pelos palcos. Fez aulas no Serviço Nacional de Teatro e no Balé Municipal do Rio de Janeiro. E a última informação, primeira bailarina negra admitida pelo Balé Municipal do Rio de Janeiro, quebrando a barreira do preconceito. Agora ficou fácil, na verdade, para produzir o texto do resumo. Mas atenção, lembre-se que além das informações que nós destacamos nos tópicos anteriormente, é importante que você cite, sobretudo, a autora do texto original. Seu resumo, na verdade, se reporta ao texto original dela. Então, se liga aí na solução que eu encontrei para o nosso resumo sobre a Mercedes Batista. Dá uma olhada. Roberta Triste apresenta em seu texto Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Balé Municipal do Rio de Janeiro. Ela nasceu no Rio de Janeiro, de origem bastante humilde, e ao trabalhar em um cinema, descobriu sua paixão pelos palcos. Foi assim que fez aulas no Serviço Nacional de Teatro e também no Balé Municipal do Rio de Janeiro, onde se tornou a primeira bailarina negra, quebrando a barreira do preconceito racial. Triste afirma que era uma conquista pessoal muito importante e que mostrava o quanto o racismo era real na sociedade e naquela instituição, até então formada apenas por artistas brancos.
Observe que eu poderia ter terminado o meu resumo antes da citação da Roberta Triste, mas eu achei que faltava dizer um pouco mais, que a Mercedes Batista, na verdade, conseguiu quebrar uma barreira importante na sociedade da época. Então, eu lancei mão da estratégia da citação direta, coloquei as aspas e inseri a frase e achei que o resumo aí sim ficou completo. Agora é com você. Eu vou lançar um desafio. Escolha um texto, crie tópicos e escreva um resumo. Pode ser um texto de um livro didático, daquela matéria que você está com dificuldade, eu garanto que vai te ajudar. Ou pode ser até mesmo algo para ajudar aí na prevenção do coronavírus em casa. Que tal você fazer um resumão das informações e apresentar para a família, postar no grupo da família, fazer um stories no Instagram? Não esqueça, você tem que fazer tudo de forma consciente, sempre relendo o texto original quando necessário. Também não esqueça de citar as fontes, não esqueça de colocar aspas em citações diretas e citar, claro, os autores dos textos originais. Afinal, nós devemos isso a eles. Muito obrigada e até a próxima aula!